Senhores conselheiros e conselheiras, senhor procurador, senhores advogados e senhora secretária, verificado o quórum regimental nos termos do artigo 52 do Regulamento Interno do Contencioso Administrativo Tributário, declara aberta a 44ª sessão virtual de julgamento do ano de 2021. Esclareço que esta sessão se rege pela portaria CONAT 140/2021 e 145/2017. Senhora secretária, tem resoluções e despachos a serem aprovados? Temos sim, presidente. Pois, por favor. Senhores, temos a resolução referente ao processo de número 1081/2018, auto de infração 2017-23674, da empresa JM Comércio Limitada, conselheira Dalcília Bruno. Despachos para conversão em perícia dos processos de números 6776 e 6777/2018, recorrente Dricos Móveis e Eletrodomésticos Limitada, conselheira Dalcília Bruno. Temos também despacho com encaminhamento para perícia do conselheiro Michel Gradivol, referente ao processo de número 466/2018, auto de infração 2017-20632, recorrente DR Ling Indústria e Comércio S.A. Só, presidente. Doutora Ana Paula, recebeu alguma sugestão de alteração? Nenhuma. Então, estão homologadas as resoluções e os despachos. As atas, senhores, para ficar gravada da 42ª e 43ª sessão. Os senhores leram e aprovaram? Por favor, por... Sim. Sim, presidente. Lida e aprovado. Obrigado. Vamos para o nosso processo hoje, agradecendo antecipadamente, doutor Ivan, pela paciência aí, que a gente precisa fazer essas partes antecessoras, porque senão, ao final, os advogados ficam esperando o final do para receber seus recursos, e não pode, porque os conselheiros têm que ter as atas para fazer as resoluções. Nem se preocupe, senhor presidente. Estou acostumado com o ITER processual diário. Não se preocupe, não. Muito obrigado. Então, vamos para o nosso processo de hoje. Nosso primeiro processo é o processo de recurso número 1/0371/2018, auto-infração 2017-20186. Esse auto tem como recorrente a Via Direta Indústria e Comércio de Moda S.A. e recorrido célula de julgamento de primeira instância. Esse auto foi julgado procedente na primeira instância e a assessoria se manifesta pela parcial procedência. Com a palavra a conselheira relatora, doutora Dalcília. Boa tarde a todos. Nova aí os votos de agradecimento aí pela saúde, estamos todos aqui reunidos com trabalho e não nos falta nada e saúde. Então, cumprimento os senhores conselheiros, senhor presidente, secretária, advogados, os demais, senhor procurador. Trata o presente processo, eu vou relatar da forma como está, aí depois nos debates a gente filtra o que seria pertinente ou não, mas são os argumentos que vou relatar, são os argumentos da defesa também, então preciso expor o que está no processo. Então, trata a presente acusação da falta de registro de documentos fiscais na FD, notas fiscais de saída, sujeita à substituição tributária. Exercícios 2012 e 2013, o auto de infração foi lavrado em novembro de 2017, consta no processo um CD, que tem os arquivos das notas fiscais e da FD, o relatório. O valor da penalidade aplicada foi a 126, 12.670, já com a redação da 16.258, o valor da multa, 807.519. Aqui na informação complementar, o fiscal defende que
não houve a decadência, trata-se de obrigação acessória, aplica-se a regra do 1731 do CTN, relata que houve o termo de intimação, em que a empresa foi intimada a comprovar o registro dessas notas de saída na FD, e que, decorrido o prazo, a empresa não apresentou esclarecimentos e comprovações necessários, motivo pelo qual foi lavrado o auto. Fundamento no artigo 18 da Lei 12.670, e, como eu falei, né, o CD contém os arquivos com os relatórios. Aqui nos autos, logo depois da parte de termos de intimação e documentos do fiscal e o relatório, o CD, tem uma juntada do comprovante de um DAI que a parte considera em controvérsia as folhas 20, 21 e 22, no valor de R$ 1.682,51, que ela pagou no dia 26 de dezembro de 2017. Eu estou dizendo essas datas porque talvez elas vão ser relevantes nas discussões, a depender aí. Mas, então, houve a autuação, e antes da impugnação, houve um pagamento dessa parte, desse valor, que a empresa considera em controvérsia. Então, consta nos autos também o requerimento que a empresa fez ao CONAT. Então, a empresa pagou no dia 26 de dezembro e no dia 17 de janeiro de 2018 impugnou o auto de infração. Ela impugnou, arguindo que a penalidade adequada seria 123.8L da Lei 12.670, conforme decisões já proferidas em resoluções. Apresenta uma tabela demonstrativa dos valores já com essa penalidade 123.8L nas folhas 31, e aí que resulta no valor de 53.410. E aqui, ela, na defesa, ela já faz referência como ela chegou no valor que ela defende ser o correto, em controvérsia, que ela aplicou 79% de desconto com base na artigo 127, inciso 1 da lei, a linha A da Lei 12.670, que trata do desconto quando não há defesa, e aí sobra 11.216. Aí depois ela explica na defesa que ela aplicou o outro segundo redutor, que é o do refis, da Lei 16.443, com a redução de 85% quando é pago até o dia 27 de dezembro, o que restou a quantia de 1.682,51, que foi recolhido com base nesses cálculos. E aí ela requer, ao final, o reenquadramento da penalidade e a extinção pelo pagamento. Ela anexa o DAI, novamente, anexa o requerimento feito ao CONAT no dia 21 de dezembro de 2017. Desculpe, senhor. Requerendo que a presidente do CONAT, que seja emitido um DAI dessa parte em controvérsia, e aí nesse requerimento, ele cita o artigo 127, 1A da Lei 12.670, que trata da renúncia à defesa. E aí, ele cita novamente também no requerimento o refis. A decisão de primeira instância pela procedência, ela manteve a penalidade do 126, afastou a penalidade do 8L por considerar que a do 126 é mais específica a situações com substituição tributária, que não se trata de divergência, como o 8L, segundo a julgadora, seria em função de divergência, mas no presente caso não se trata de divergência, mas sim de não registro na FD. Ela afasta também a aplicação do 127.1A da Lei 12.670, porque o contribuinte não renunciou à defesa, já que ele impetrou a defesa logo em seguida. Então, afirma também que a Lei 16.258 não modificou a penalidade de 126, por isso não houve alteração na multa. Então, no recurso ordinário, a empresa apresenta os mesmos argumentos da fase de defesa, defende que a penalidade é 123.8L,
aí ela cita alguns aqui decisões da Câmara no recurso, defende que a penalidade 126 não é mais específica, mas sim uma minorante, e que não pode prevalecer por ser mais gravosa, que é a 123.8L. Também ele defende que a julgadora se enganou a dizer que não é aplicável o desconto, a redução do 127.1A, porque o contribuinte renunciou, sim, à defesa em relação à parte em controvérsia, pelo valor que entendeu ser correto. E em relação a essa parte, teria renunciado, sim, à defesa. E que a julgadora engana-se também em afastar a penalidade, a redução, desculpa, da Lei 16.443, porque o auto de infração, os prazos estavam suspensos, ele foi lavrado 16 de 11 de 2017, e aí, no caso, estaria dentro do prazo para se beneficiar da lei do refis. Novamente pede o reenquadramento da penalidade com extinção pelo pagamento. Não trouxe novos documentos. A assessoria tributária manifestou-se no sentido de conhecer o recurso ordinário, negar-lhe improvimento, a fim de que seja declarada, aliás, eu acho que é da parcial provimento, porque ele aqui sugere a parcial procedência, ela sugere a assessoria a parcial procedência com a aplicação da 123.8L. Ela botou aqui negar improvimento, mas, na verdade, eu acho que ela se enganou, é da parcial provimento, porque ela está alterando que o julgador singular foi pela procedência, então ela sugeriu aqui que seria a 123.8L, alterado pela 16.258, e que não caberia, no caso, a aplicação de 126. Então, acho que cabe aqui uma correção aqui no final do parecer. E aqui ela coloca que não caberia também os descontos, e que caberia aqui o valor normal a ser cobrado seria o 153 mil, aí ela coloca os valores aqui, da multa 16.924,70 em relação a 2012, e multa de 36.488,40 em relação a 2013, totalizando 53.413,10, com a penalidade 123.8L. Ela afasta os descontos em função da empresa ter impetrado o recurso. E que não, enfim. E seria esse o relato, senhor presidente. As demais observações eu faço nas discussões. Obrigado. Antes de passar para o doutor Rafael, e já indagando, eu tenho o conselho aqui, ele não dá quitação de imposto, certo? Se está enquadrado na lei a época ou não, tá certo? Isso não é papel do conselho. O papel do conselho é dizer se auto é procedente ou parcial procedente, enquadrando a quitação, e aí eu quero escutar a procuradoria também sobre isso. Quando é extinção por mudança de legislação, tá certo? Eu até entendo que este conselho pode, mas quitação de tributo tem que se olhar no local próprio, tá certo? Então, eu fico um pouco incomodado quando eu vejo esse tipo de assunto. Por quê? Porque essa parte de contagem processual de data, essas coisas, quem tem que fazer é no outro órgão que vai fazer esses cálculos. Eu queria passar agora para o doutor Rafael, que pudesse também se manifestar sobre o que o presidente está trazendo. Obrigado, senhores. Doutor Rafael. Presidente, secretário, conselheiros, nobre patrão da recorrente, doutor Ivan, meus cumprimentos a todos. Presidente, inclusive, isso que o presidente suscitou já tem sido precedente desse colegiado, que é no sentido de esse CONAT declarar o quanto do crédito tributário que é devido pela empresa. E aí o setor competente, que é o setor competente para avaliar os pagamentos e o pagamento da parte em controvérsia, é que vai aplicar os referidos descontos, né, legais. Então, de fato, o que cabe a esse conselho
é julgar o recurso, né? De fato, se uma legislação superveniente deixa de considerar determinado comportamento como ilícito, é certo que cabe a esse conselho aplicar o direito da espécie e assim decidir, mas não seria esse o caso de pagamento sobre os benefícios do refis e com os descontos. O setor apropriado e competente é que vai realizar os referidos cálculos das datas e apurar aquilo que foi pago, né, pelo hora recorrente. Mas, voltando ao caso dos autos, o que eu identifico, presidente, é que se trata, de fato, de omissão em arquivos magnéticos. Quando a julgadora de primeira instância entendeu por não acolher a tese do reenquadramento, ela considerou apenas a divergência, mas o texto legal, além do comportamento além de considerar a divergência, ele também considera a omissão, que foi justamente o caso dos autos. Então, o tipo infracional omissão ele também está contemplado no artigo 123, 8L. Então, é por isso que eu vou opinar no mesmo sentido, em consonância com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, nos termos dos precedentes também desse colegiado, que é no sentido de acolher em parte o recurso da autuada para promover o reenquadramento da penalidade por artigo 123, 8L, nos termos do parecer. Então, seria nesses termos o encaminhamento da Procuradoria, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Ivan. Senhor presidente, senhor procurador, boa tarde, doutor Rafael, senhores conselheiros. É um prazer estar de volta aqui a esta Câmara. Senhores, é um assunto já bastante discutido entre os senhores. Minhas observações aqui, doutor Rafael, era justamente essa que o doutor colocou. A julgadora de primeira instância, ela faz referência à divergência entre as informações no arquivo e as informações dos documentos fiscais, né? Mas a omissão também está abrangida nessa mesma situação. E o que é o presente caso? É uma omissão de informações. Então, assim, por se tratar, né, de um assunto já bastante discutido entre os senhores, há ainda a questão das datas aqui, como fez referência aqui a doutora Dalcília, eu não sei se a gente vai entrar em discussão aqui contra as datas, né? Então, assim, eu gostaria de me reservar a um novo pronunciamento, caso a gente venha discutir sobre as datas, para que eu possa explicá-las do nosso ponto de vista, né? Com relação à questão em si, ao mérito, não vou nem adentrar, porque já é um assunto bastante do conhecimento dos senhores. Eu retiro, senhor presidente, o pedido de extinção, para não causar maiores problemas, certo? O pedido de extinção, então, está retirado, fica só o pedido mesmo da parcial procedência, com a alteração da penalidade por 123, 8L. E me reservando caso venha se discutir a questão das datas. Por enquanto é só. Muito obrigado, doutor Ivan. Senhores, a parte já tirou essa parte da extinção. Então, essa parte de datas, se está dentro do refis ou não está dentro do refis, tá certo? Será levada no momento oportuno pelo doutor Ivan a célula para se questionar, está pago ou não está pago. E aí, se ele não concordar, e aí vai fazer o que é devido. Nós temos aqui, senhores, uma questão já bastante discutida, tá certo? O reenquadramento da penalidade por 123, 3G, que só quer que é o 126, porque a época na época do fato gerador, o 123, 3G era uma vez o valor do imposto, não tinha imposto aí, então o fiscal lançou o 126.
Então, senhores, a doutora Dalcília com a palavra, e aí gostaria que a gente fosse tratar do assunto com objetividade, para a gente concluir nossos processos. Doutora Dalcília. Boa tarde a todos. Eu não sei se eu me fiz clara, mas a situação aqui não é apenas o desconto no refis, né? Já que aqui me preocupa um pouco aqui se eu estou conseguindo fazer clara quando eu relato um processo, porque a situação aqui, eu vejo que é necessário entrar nesses descontos, porque elas fazem parte do argumento da defesa. E por que elas fazem parte do argumento da defesa? Porque ele fez um pagamento além do refis, primeiro ele chamou de incontroverso. Doutora Dalcília, eu peço, senhor presidente, por favor, me deixe terminar a conclusão. Eu vou deixar você terminar. Eu entendi tudo que o senhor disse, eu entendi, me garanto que eu entendi. Tá certo? Se entendeu, doutora Dalcília? Desconto. Nada disso está entrando em discussão. Mas deixa eu me dizer. Sim, mas não é isso. É complicado, viu? Quando não se quer ouvir aqui, me desculpe, mas às vezes é... Pois tá bom. Enfim, deixa eu respirar aqui. É o seguinte, o que a empresa fez foi usar o desconto da lei antes do refis. Ela usou um desconto que diz, da nossa lei, o 127.1A, que em caso de renúncia da defesa, ela se beneficia com desconto da multa de, acho que é 95%, deixa eu ver o valor. Mas, enfim, os 79%. Ela fez um requerimento à presidente do CONAD, dizendo que, usando esse artigo como fundamento, e ela realmente efetuou o pagamento antes da defesa. Só que ela recorreu. E aí ela recorreu e fez o cálculo, e apesar de ela chamar de que essa parte é incontroversa, na verdade ela contestou tudo. Porque o que ela fez? Vamos supor que aquela questão do origami. Qual é o total que foi autuado? 807 mil foi a multa total com base no 10%. Ela pegou esses 87 mil da multa de 10% e reduziu como se não fosse apresentar a defesa. Reduziu com o benefício da lei antes da defesa. Mas ela fez a defesa. Ela reduziu duas vezes. Ela reduziu por não apresentar a defesa, com base nessa fundamentação, e pela lei do refis. Mas ela apresentou defesa logo em seguida. E aí ela vem sustentando na defesa, por isso eu acho necessário aqui nos argumentos, porque ela vem sustentando que essa parte seria incontroversa, mas, na verdade, ela transformou 807 mil, que é 10% do total, em 2%, que aí deu 53 mil e pouco, né, o valor da multa pelo 8L, daí ela transformou em 11 mil, com a redução da nossa lei por não apresentar defesa, como se ela estivesse renunciando à defesa. E aí a julgadora disse que isso não era uma renúncia, já que ela apresentou, a assessoria também se manifestou sobre isso, dizendo que não era uma renúncia, para poder justificar aqui o montante final. Porque se eu reconhecer que há que há direito a essa redução, e aqui, novamente, não é a redução do refis, não é um cálculo simplesmente, é o montante devido com esse desconto, como se fosse uma parte incontroversa que ela reconhece. Mas, na verdade, essa parte incontroversa é o todo que ela foi dividindo e subtraindo de descontos. Então, na verdade, o que ela chama de incontrovérsia é o todo que está sendo questionado. Ela não disse assim, há 2, 3 notas que eu reconheço que não estão escrituradas. Aqui não se trata também de uma falta de recolhimento, a acusação é uma obrigação acessória. Então, ela também não é um reconhecimento de que a parte incontroversa, fui autuada em 800 mil, eu reconheço que devo 1.600. Não é isso. O que ela está contestando aqui, expressamente, é o todo. Ela está admitindo que, no mérito, existiu a falta de escrituração, está defendendo que a falta de escrituração é pela omissão, e aí, por conta da omissão, seria o 123.8L, né? E aí, esses descontos que ela está dando,
dando aqui, eu acho que se a gente não se manifestar sobre ele, como é que vai, a célula subsequente que vai fazer a cobrança, vai manter ou retirar alguma coisa se a gente se omitir aqui? Eu faço essa pergunta aqui nos debates, porque uma delas não tem ligação, não é um cálculo simplesmente de refis, mas é um cálculo da própria defesa da nossa lei aqui do CONAT, que diz que ela teria direito se não se defendesse. Aí a gente vai se omitir, no caso disso, na resolução, quem for fazer a resolução, não se vai abordar esse assunto, não se acha competente. Eu particularmente, eu considero que nós somos competentes, afinal, o requerimento foi feito para o CONAT autorizou esse desconto, e agora o CONAT não vai dizer aqui na Câmara se é devido ou não. Aí quem vai dizer vai ser o setor de cobrança? Exatamente isso, doutora. É exatamente isso que eu falei no início, é isso que nós vamos fazer. É o que o presidente está dizendo. Nós não vamos tratar desse assunto. Ok? Esse assunto de pagamento vai ficar para o órgão próprio, conforme a Procuradoria se manifestou e ao entendimento dessa presidência, e a parte pediu também, retirou o assunto. Vamos para o próximo assunto? Se o assunto todo que a parte defende, que o julgamento é sobre isso, o parecer sobre esse assunto, se a gente retirar esse assunto... Fica um reenquadramento. O reenquadramento, como a senhora doutora se manifesta. Bom, sobre o reenquadramento, eu me manifesto que esse dispositivo, ele não é para falta de escrituração. No caso, quando é uma operação tributada, ela é uma operação que cabe aí a falta de recolhimento. No caso, como é a substituição, o fiscal enquadrou no 126, que é os 10% por substituição. Realmente, a defesa tem razão, 126 é uma minorante, agora resta saber se seria um minorante, um atenuante. Em relação ao qual dispositivo? Seria em relação ao 123.8L ou seria em relação a 1C? Já que na hipótese de uma operação tributada seria 1C. Então, eu entendo que a minorante aqui é a minorante em relação ao que seria aplicável no caso das operações tributadas. E, no caso, sendo substituição, isso não foi questionado nenhum das fases processuais, se era substituição ou não, o fiscal falou, a defesa também não contestou. Então, eu visualizo que o 126, ele não foi revogado, não foi alterado, ele é um artigo válido e é mais específico ao presente caso. Eu concordo com a decisão da julgadora singular sobre a penalidade. A palavra está facultada em relação à penalidade. Se alguém quiser se manifestar... É operações de saídas, não é? É de entrada. Não, é saída. É de saída? Saída. Os nossos precedentes aqui sobre saída, ela é tranquilo, né? Existe alguns... sempre... A gente sempre coloca, né? Faz o reenquadramento para 8L, né? Existe até entendimento divergente com relação à entrada, né? Mas sobre saída, nossos precedentes, eles são talvez 100% para reenquadrar na 8L, da forma que sugeriu a assessoria processual tributária. Então, eu acho um assunto já muito enfrentado aqui na Câmara, e que todos são convencidos de que, uma vez, seja omissão, seja divergência, não tendo registrado em sua FD, enquadra-se perfeitamente no 8L, né? Do jeito que a assessoria processual sugeriu. Senhor presidente, então a votação seria pelo reenquadramento no 8L, de acordo com o cálculo do parecer? Sim, tá certo? É mais ou menos nesse sentido aí. Por quê? Porque a própria parte diz que não está mais questionando extinção.
tá certo? Está levando isso para o órgão próprio. O órgão próprio é que vai olhar se foi pago com 79% errado, se não foi, tá certo? O órgão próprio vai dizer, olha, isso aqui não cabe no refis. E se ele não concordar, ele vai conversar com o órgão próprio. O contencioso, nós vamos julgar a autuação propriamente dita. Nós não julgamos correção monetária, nós não julgamos... Nós estamos... quando as pessoas dizem, olha, não cabe correção, o que é que nós dissemos? O contencioso não tem competência para falar sobre correção, tá certo? Quando se fala esse tipo de coisa, eu sempre entendo que extinção a gente só pode falar sobre pena de quê? Se a gente disser que um auto está extinto aqui, e se lá na frente for olhar lá que não foi extinto, estava faltando alguma coisa, estava errado, lá vai voltar processo. Então, nós fazemos o que nós somos feitos no órgão da gente. Nós somos julgadores do lançamento. O lançamento é procedente? Sim. É improcedente ou é parcial procedente? E o montante? A dúvida era só essa, era de acordo com o parecer. Pronto, só isso. Obrigada. Tá certo? Sem querer entender, na verdade, um documento para pagamento, quando ele sai, foi autorizado por algum órgão da Cefaz, né? Então, ele foi emitido, está lá esse pagamento registrado. Na hora que a gente julgar aqui, o débito que a gente decidir, vamos dizer, a gente recalcula, né, reduz, e vai alterar esse crédito tributário, vai reduzir bastante. Nós vamos informar isso nos nossos sistemas, seria a Secretaria-Geral. Isso é feito o batimento do pagamento com o débito. Enfim, se tem alguma falha na emissão desse DAE com desconto, eu também concordo que não seria nós aqui o que iríamos analisar essa questão. A nossa decisão é realmente reenquadra ou não reenquadra, né? A decisão em relação à acusação fiscal em si, né? Também acho que a discussão, ela se resume nisso mesmo. Ok. Então, vamos para não há ninguém mais inscrito, vamos votação. Doutora Dalcília, como vota? Bem, antes de votar novamente, que fique registrado aqui que eu não estou falando de refis, não estou falando de juros, não estou falando do cálculo, estou falando da matéria de direito. Mas é de livre escolha aqui do Conselho decidir sobre o que vai avaliar. Então, resta a mim respeitar. Mas que fique claro que o que eu relatei aqui é de um pagamento que foi feito para não haver a defesa, para não acontecer esse julgamento. Então, estou falando desse aspecto aqui. Mas em relação à matéria, a matéria manifesta no sentido de manter a penalidade de 126, com 10%, calculado e mantido no sentido de confirmar a decisão de procedência do julgamento singular. Ok. Doutor Alexandre. Senhor presidente, data vênia a relator, eu peço que eu abra a divergência para acompanhar o parecer da assessoria e da procuradoria, no sentido de conhecer dos recursos e julgar parcial procedente para fazer o reenquadramento da penalidade do 123.8L. Okay. Doutora Franci Leite. Com o primeiro divergente. Doutor Roberto. Com o primeiro divergente. Doutora Ivete. Com o primeiro divergente. Doutor Michel. Com a divergência. Bom, por maioria de votos, a quarta Câmara conhece do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento para modificar a decisão para parcial procedência, reenquadrando a penalidade para contida na 123.8L da Lei 2.670, com a nova redação dada pela Lei 16.258, de 2017. Votou pela procedência a conselheira relatora, doutora Dalcília. Já fica designado o primeiro voto divergente, doutor Alexandre. Resiste-se que a parte em sessão abdicou em relação ao argumento de extinção
ficou dito que será avaliado no momento oportuno pelo órgão responsável pela quitação. Ficou bom para todos desse relato? Ficou claro, doutor Ivan, aí? Sim, bastante claro, senhor presidente. Obrigado, eu acho que esse processo está concluído, doutor Ivan. Nós temos mais 3 processos que quiserem ficar conosco. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos, senhores conselheiros. Bom trabalho. O próximo processo é o processo de recurso 1.4602/2018, auto-infração 2018-10027. Tem como recorrente Merco Química do Brasil Limitada, recorrido cela de julgamento primeira instância. Esse auto foi julgado procedente na instância singular, a assessoria se manifesta pela parcial procedência. Com a palavra a conselheira Ivete. Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aqui à pauta, né? Esse processo, ele trata também de um descumprimento de obrigação acessória, né? Especificamente, a conduta de deixar de escriturar notas de entradas emitidas por terceiros sem destaque do ICMS. Mas a conduta é exatamente o deixar de escriturar notas de entrada. Não, nas quais havia destaque, é o contrário, peço desculpa, havia destaque do ICMS. E aí o agente fiscal, o período da ação, ele se refere aos meses de junho, agosto de 2015 e setembro de 2015. O agente fiscal esclarece como foi feita, né, esclarece os fatos, né, diz que foi feito um quadro 2 com as notas de entrada não escrituradas, onde tem os dados genéricos das notas, que é possível identificar quais são as operações, apresenta os fundamentos legais, o artigo 276A, 276C, 276G, e traz toda a fundamentação, inclusive entra no aspecto específico dos registros de entradas, né, o manual da FD, o ato POTEP 09, e que essas operações devem estar registradas no bloco C, do registro C100. É um auto bem circunstanciado, bem claro, com a legislação em base, com as provas. As provas, traz uma planilha, essa planilha anexa ao auto, né, em termos formais, mas ela traz 11 notas fiscais. São 11 notas fiscais em que são referentes a esse período indicado na autuação. A autuação tem como anexo os mandados de ações, que no final, com base nessa planilha, né, que foi anexa e que demonstra os totais de cada nota, foi cobrado 10%, né? Quer dizer, a redação dada pela Lei 1658 ao artigo 3G, tão conhecido artigo 3G. No julgamento, a empresa se defende dizendo que em suma, ela afirma que todas as notas fiscais destacadas no AI estão escrituradas. E na sua defesa, ela traz uma cópia como se fosse o registro, né, bem aqui, as folhas 8, né, da defesa, traz cópias dos registros fiscais do documento de entrada, onde lá tem especificado os períodos e, verificando por amostragem, se vê que consta realmente os números dessas notas fiscais. Isso no relatório trazido pela defesa. É bom que fique bem claro isso aqui, porque é para ela embasar, né, a sua linha de argumentação de que escriturou tudo e não deixou de escriturar nada, ela traz esse relatório como se fosse o próprio registro
Dá a entender aqui que é o registro de entrada, né? Apesar de que é uma cópia de um documento, registro fiscal de entradas. O julgamento diz que analisou os relatórios acostados pela autuada e que verificou por amostragem alguns registros na FD e não constam escrituração em períodos anteriores à ação fiscal. Ela afirma, né, a julgadora, que fazendo por amostragem, verificando na FD, não constatou esses registros de escrituração. E mantém a procedência, inclusive ratificando a penalidade da 3G, né, que foi decidido pela procedência, que a linha do julgador aqui é que aplicaria-se a 3G, a penalidade, né, que é mais específica no entendimento do julgador. No recurso, em seu recurso, a empresa, ela contra-argumenta, dizendo que o julgador se equivocou, vamos dizer, quando trouxe, ela traz os seguintes pontos, que o objeto da autuação, ela resume que está relacionado à emissão de 11 notas referentes que não foram registradas, que a autoridade não se debruçou, a fiscal, na verdade, dos fatos, sugerindo que as notas foram apresentadas como escrituradas fora do período da espontaneidade, em que colocou à disposição um print da consulta da FD enviada por esta empresa, informação que o fisco estadual possui de forma ampla, e que a empresa não se utilizou de atitude ilícita, como sugere a autoridade julgadora, pois não enviou, muito menos retificou suas FDs em períodos posteriores da ciência do auto, que se deu apenas no segundo semestre de 2018, mais precisamente em 12 de julho de 2018. O que é que ele faz? Ele faz um print das datas em que foi enviadas as FDs para provar que todas as FDs que ele mandou foram enviadas dentro do prazo, todas no sentido de mês de junho, agosto e setembro, dentro do prazo. Então, o julgador, ele concluiu de forma equivocada quando disse que não tinha sido retificado, deu a entender que foi retificado após a ciência do auto. E aí continua afirmando, estão incluídas, sim, na FD. E com base naquele documento que ele trouxe, né, no julgamento. E aí o assessor processual, de forma muito diligente, ele analisou, né, as 11, verificou, com relação à tese da recorrente, que se volta basicamente para a improcedência ou extinção, né, argumentando que estão escriturados os documentos, ele com vista a esclarecer, verificar, ele fez uma consulta, né, o assessor processual no SPED, nota a nota, afinal de contas, são poucas notas, são 11 notas, nos períodos indicados pela autuante, e constatou que nenhum dos documentos relacionados pelo fiscal encontram-se escriturados na FD do contribuinte, o que demonstra que o argumento da empresa não procede. E o assessor, ele não só afirma, ele anexa as folhas 5 aí do parecer, anexa as folhas da consulta que ele fez ao sistema SPED, e aí eu já acrescento que verifiquei também por amostragem essas consultas, não todas, mas por amostragem, e realmente essas consultas extraídas, a assessoria são consultas que, verificando o período, aí o assessor se deteve aquelas datas em que a empresa diz estar escrituradas. Ele analisou a FD e não localizou essas notas. Então, isso manteve a autuação e, considerando os valores a mesma base de cálculo apurada pelo auditor. Só que, no caso, ele faz um reenquadramento, né? Porque ele não faz um reenquadramento que o assessor opina para que seja reenquadrada com base no 8L, por ser mais benéfica ao contribuinte, e aí calcula 2% sobre as operações, são operações de valores pequenos, e que o valor total do crédito, ele reduz
com a multa de 2%, porque nenhum passou de 1.000 FIIs, reduz para R$ 699,95, sugerindo, assim, a parcial procedência do feito fiscal. É o relato. Obrigado, doutor Olivete. Palavra do doutor Rafael. Presidente, tem algum outro auto de infração, que é do conselheiro? Tem o do Michel, Isso. desculpe, vamos julgar em conjunto, Michel. Doutor Michel, complemente a sua... Eu tinha visto, às vezes a gente sai do ar. Sim, senhor presidente. Doutor Michel. Pois não. Senhor presidente, só complementando o belo relato da conselheira Ivete, no caso aqui, o processo também se refere à falta de escrituração de documentos de operações de entradas interestaduais, de entradas, só que são operações não tributadas ou já tributadas por ST. Então, ele sugere a aplicação do artigo 126. Na impugnação, a recorrente, assim como no auto relatado pela conselheira Ivete, afirma que estão registradas os documentos fiscais. Aqui, no caso, são 31 documentos fiscais. Ele afirma que 5 estão escriturados. Aqui é referente a 2014 e 2015, da conselheira Ivete era só 2015. 5 estão escriturados, e os outros 26, eles são uma situação sui generis. É um caso de ter aqui 26 notas, que estão aí as folhas 31 a 56, de outras, com operação de outras saídas. E nas informações, lá no rodapé da nota fiscal, lá nas observações, tem lá dizendo que é baixa de estoque de produto químico referente a outro documento fiscal. Então, ele alega que, como é baixa de estoque, ele não tem a obrigação de registrar essas notas, porque, de fato, essas mercadorias não teriam chegado a ele por essas notas de baixa. Só que o julgamento foi pela procedência. No recurso, a recorrente só alega que está tudo escriturado, ele deixa de alegar essa questão da outras saídas com baixa de estoque, e, assim como no processo anterior, a assessoria processual tributária faz a análise de que nenhum dos documentos fiscais está registrado na FD. Eu também fiz a mesma análise, e o seguro morreu de velho, e constatei exatamente da mesma forma que o parecerista. Então, senhor presidente, aqui só tem essa diferença de ser o artigo 126, o parecerista também sugere o reenquadramento por 123.8L, e tem essa questão suscitada somente lá na impugnação, não foi suscitada no recurso a questão de 26 notas fiscais serem de baixa de estoque. É só o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Michel. Doutor Rafael. Presidente, renovo os cumprimentos a todos. Ambos os processos relatados, presidente, a acusação é a mesma, o período também é o mesmo, né, falta de escrituração de notas fiscais destinadas no livro de entrada. E ambos os autos, o que esse colegiado tem decidido é pelo reenquadramento da penalidade nos termos do artigo 123.8L. Né? De fato, a construção do entendimento, pelo menos a Procuradoria ajuizou vários recursos com relação a essa penalidade, entendendo pelo artigo 123.3G, e o fez em razão de algumas câmaras ainda divergirem. Mas esse entendimento já foi unificado, uniformizado pela Câmara Superior. Eu entendo que já é uma matéria pacífica, e é nesse sentido que a Procuradoria tem encaminhado, que é pelo reenquadramento, nesses casos também, o artigo 123.8L, nos termos do entendimento dessa Câmara e nos termos do entendimento da Câmara Superior. Né? A única diferença aí dos dois é que o fiscal segmentou, porque em um auto de infração eram operações em que o ST já foi pago e outra não. E eu também verifiquei que em ambos os autos, nos meses, nas competências, ele não extrapola aquele limite de 1.000 FIIs, né? Porque como se trata do mesmo período,
poderia haver aí um extrapolamento da competência do mês, né? Então, em razão da segmentação dos autos. Mas eu identifiquei que os valores realmente são muito baixos e não chega a atingir, nos meses, o limite de 1.000 FIIs. E é por isso, presidente, que eu vou opinar no sentido de que do acolhimento do parecer, pelo parcial provimento do recurso, afastando a tese que foi trazida pelo recorrente de negativa do ato infracional, porque ele não comprova e não evidencia, tanto o jogador de primeira instância, como o parecerista e como os próprios relatores verificaram, as notas de fato não estão escrituradas. É nesses termos, presidente. Obrigado, doutor. Com a palavra, doutor Ivete, doutor Michel, em seguida está facultado aos demais. É um assunto já bem recorrente, espero que sejam sucintos. Obrigado. Sim, só ratificando, né, o que a Procuradoria acabou de expor, né, seus fundamentos, e dizer assim que as consultas, né, colocadas pela Assessoria Processual Tributária e verificando por amostragem, é importante aqui ressaltar aqui que a consulta feita na FD, ela é por período, né, e eu verifiquei exatamente a mesma forma que o julgado, que o assessor fez, mas eu também fui um pouco além, isso no seguinte, da amostragem do mês de setembro. O assessor verificou assim, naquelas datas em que estava no relatório da defesa, dizendo que estava escrituradas. E eu fiquei assim, em dúvida, será que é dentro do mês, mas noutra dezena, né, noutra quinzena, noutra dezena? E fui olhar, no mês de setembro, não tinha também noutra dezena. Então, assim, parece até estranho o argumento da defesa que realmente ela afirma com toda a convicção, é como se eu entendesse que foi um equívoco, ela deve ter pego uma FD aí, que não foi a FD transmitida para a Cefaz, eu só quero entender isso, certo? Porque realmente não foi localizado, eu fiz por amostragem, apesar de ser 11 notas, confesso por amostragem, mas o assessor colocou as folhas detalhadas e não tem essas notas fiscais escrituradas. Então, assim, eu até creio que tem havido da parte... O assessor afirma, né, Ivete, o assessor afirma que que olhou todas, não tem nenhuma no parecer. Só que ele olhou naquele período que ele viu no relatório, entendeu? O que é que eu quero dizer? Se ele escriturou, pode ter sido em outros períodos que não foram aqueles indicados na defesa. Mas os indicados na defesa não tem. E o relatório trazido pela defesa, ele diz a data da escrituração, bem direitinho. Então, assim, se houve um equívoco, e eu acredito que foi, que eu não creio que alguém aqui vá se defender construindo uma prova, assim, né? Eu creio que tem havido um equívoco, talvez na FD que ele extraiu, que não foi a enviada pelo fisco. Dá a entender isso. Mas, assim, em suma, não se comprovou a escrituração dos documentos. Em relação ao reenquadramento, para mim não resta dúvida, porque os precedentes todos aqui dessa Câmara e da Câmara Superior é pelo reenquadramento, né? No caso aqui, resultou em 2%, por ser tudo inferior a 1.000 FIIs. Doutor Michel. Senhor presidente, a única diferença que eu tenho aqui é a questão suscitada apenas na impugnação, que é a questão de que 26 notas fiscais se refeririam à operação de baixa de estoque. Mas é algo assim que a baixa de estoque só está referida lá no rodapé e faz referência a outras notas. E a nota de baixa de estoque, ela não é tendo como destinatário um terceiro. A baixa de estoque ela é feita com o próprio emitente como segundo participante. Então, me parece que é o caso de considerá-las também como obrigatória de escrituração. E, portanto, todas 31 notas elencadas no auto deveriam estar escrituradas e nenhuma está, apesar de constar a defesa de que algumas delas estariam, inclusive, sendo apresentado cópias de uma pretensa FD.
Então, eu me manifesto, apesar do meu entendimento particular pela aplicação do 126, no caso aí a aplicação que essa Câmara tem sempre utilizado de aplicar o 123 8L. Não, eu acho que é um assunto bastante debatido, então eu acho. Alguém quer debater sobre esse assunto? Não. Então, a doutora Ivete se manifestou pelo conhecimento Né, do recurso ordinário, dar parcial provimento para declarar a parcial procedência nos termos do parecer da assessoria processual tributária. Isso. Pronto. E nos termos da Procuradoria também. Né? A manifestação da Procuradoria. Ratificado pela Procuradoria. Essa decisão serve para o seu e do doutor Michel. Ok? É isso? Doutor Michel, como se manifesta? Com aquela sua particularidade, mas a gente no caso aqui é o 126, senhor presidente, eu acho que nem faz necessário aquela particularidade, não. Pode colocar o 123 8L mesmo. Ok. Com a doutora Dalcília. Eu abro divergência em relação aos dois. 3G na regime normal, né? E 126 substituição. O da doutora Ivete, qual é o que é normal, hein? O da Ivete. Da Ivete, né? E o seu 126. Doutor Alexandre. Com os relatores. Doutora Francileide. Com os relatores. Doutor Roberto. Com os relatores. Bom, por maioria de votos, a quarta Câmara conhece do reexame do recurso ordinário, dá-lhe parcial bom provimento, modificando a decisão de procedência para parcial procedência, reenquadrando a penalidade para a contida no artigo 123, 8L, da Lei 2.670, com a nova redação dada pela 16.258/2017. No auto de número... Só um minutinho. No auto de número 2018-10.027, teve como relatora a doutora Ivete, a conselheira Dalcília votou pela procedência, mas aplicando a penalidade contida no artigo 123, 3G da Lei 2.670, com a nova redação dada pela Lei 16.258/2017. Da Ivete é 3G, da Ivete é o normal. 3G, normal. Michel é que é 126. Não, eu estou falando... Foi isso que eu falei, doutora. Não, é porque a presidência deu saber que ela estava alterando a penalidade, mas, assim, ela só fez votar pela procedência. Procedência, né? Mantendo. Só isso. Mantendo a procedência contida no artigo 123, 3G, não é isso? Ok. E a do conselheiro Michel também mantendo a procedência aplicando o 126, o artigo 126 da 12.670. Então, na verdade, a doutora Dalcília entendeu pela procedência, de acordo com... Não precisa nem dar esse detalhe. Só isso. Ok. Então, pronto. Então, os dois processos foram julgados e a decisão foi de acordo com o parecer, também com manifestação oral proferida em sessão. E foi por unanimidade, por maioria de votos, em ambos. Nós temos um quarto processo hoje, senhores, que é o processo 14035-2018, auto-infração 2018-08-920. Tem como recorrente Noronha e Noronha Comércio e Serviço de Ferro Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância. Conselheiro relator, doutor Roberto. Foi julgado procedente na primeira instância, a assessoria processual tributária se manifesta pela parcial procedência. Com a palavra o conselheiro relator, doutor Roberto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador do Estado, senhora secretária. Verso presente auto de infração
sobre a acusação de omissão de receita em operação tributada por substituição tributária, por entrada, em virtude do contribuinte haver realizado operações de saída de mercadoria sem emissão de notas fiscais, mediante levantamento financeiro, fiscal e contábil, demonstração dos resultados com mercadoria DRM de folhas 4, redundando na diferença de 3.968.876,53 do período de 1º de 2015 a 2015, conforme detalhado nas informações complementares, considerando infringido o artigo 92.8 da Lei 12.670 de 96, com a penalidade do 123.3b, item 2 da Lei 12.670, alterada pela 16.258/17. O agente do fisco destaca que a ciência do termo inicial de fiscalização se deu em 18 de junho de 2018 e que a empresa autuada apresentou estoque final do exercício de 2015 como sendo 0. Isso tudo conforme o termo de início de fiscalização e consulta ao Sistema Público de Escrituração Digital, escrituração física digital em anexo aos autos. Em defesa de primeiro grau de julgamento, folhas 21 e 28, o autuado arguiu que o auto de infração é nulo por vício de forma, o qual comprometeu o procedimento da fiscalização e prejudica a aplicação da pena. Depois arguiu que o auto de infração fosse julgado parcial procedente, tendo em vista a correção do levantamento na conta mercadoria com a contabilização do estoque final do exercício anual. Em terceiro lugar, argui a necessidade de perícia, que deverá constar os erros de levantamento e fiscalização. Apreciada a defesa do contribuinte, o julgador de primeira instância decidiu pela procedência da ação fiscal, intimando o autuado a recolher aos cofres do Estado, conforme demonstrativo, a importância de R$ 396.887,65, com os devidos acréscimos legais. Inconformado com a decisão singular, apresentou recurso ordinário, folha 53 a 63, arguindo que não foi considerado no levantamento fiscal o estoque final existente de 2015, comprometendo o resultado da planilha de cálculo, já que sua incluição sanaria praticamente a diferença apontada na autuação. Alega que o auditor fiscal chegou a elencar a existência de estoque final, mas não o contabilizou, alegando que teria sido informado intempestivamente, como se o envio tardio da informação anulasse a existência do saldo final. Que, sabendo da existência do estoque final, o agente fiscal deveria ter considerado o referido saldo de estoque final na planilha de cálculo da conta de mercadoria, pois não fazendo, incorreu em falha que conduz à anulidade do lançamento fiscal. Que a obrigatoriedade em considerar o saldo final do estoque tem amparo no princípio da verdade material, que não importa se a empresa atrasou o envio da referida informação, haja visto que o estoque final foi declarado a tempo de ser contabilizado no levantamento feito pela fiscalização. 3.
que a conta, 5, desculpe, que a contabilização do estoque final, declarada no valor de 3.346.234, reduziria a diferença na conta de mercadoria em aproximadamente 600 mil, que cumularia com a multa de 60 mil reais. Que o fisco não foi prejudicado com a existência de um pequeno erro que originou a mínima diferença do levantamento fiscal, posto que as mercadorias estavam sujeitas ao regime da substituição tributária. A assessoria processual tributária emitiu um parecer de folha 104, o parecer número 104, 2021, folhas 65 e 67, em que opina pelo reconhecimento do recurso ordinário, dando-lhe provimento em parte, a fim de reformar a decisão condenatória proferida na instância singular, decidindo pela parcial procedência do auto de infração, com o reenquadramento da penalidade aplicada para aplicar a penalidade do artigo 126, com a possibilidade da redução da multa para 1% do valor da operação, se essa estiver escriturada. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Roberto. Com a palavra, o doutor Rafael. Presidente, secretário, conselheiros, renovo os cumprimentos a todos. Presidente, olha a discussão. Realmente, esse processo, a discussão toda gira em torno, pelo menos a tese trazida pela defesa, se trata de omissão de receitas, né? As operações já estavam tributadas. O que o fiscal identificou é que o inventário final, a empresa informou, mas informou zero. E o fiscal, quando foi fazer o levantamento, demonstração de resultado com mercadorias dessa empresa no exercício, identificou que ela teve prejuízo, né? E, em razão disso, isso atraiu a incidência do dispositivo da nossa lei, que considera isso uma presunção de receitas, né? Mas a divergência toda está onde? A gente sempre discutiu isso aqui, sobre o princípio da verdade material, né, e da denúncia espontânea, né, nesses processos. Porque sempre se questionou a possibilidade de a empresa, depois de ver o resultado da fiscalização, ir lá e alimentar o inventário, seja inicial ou final, né? E isso, de fato, prejudica, e alguns conselheiros já debateram sobre isso, isso realmente prejudica e, no meu sentir, eu acredito que a informação desse inventário, ela vindo, mesmo depois do início do levantamento, do início da ciência da ação fiscal, mas se ela vier antes da conclusão do auto de infração, eu não vejo como isso não ser considerado no levantamento pelo fiscal, até porque, no entender, não conflita com a denúncia espontânea quando acontece isso, porque em muitos processos, muitos levantamentos, que também de omissão de receitas, em que se admite, por exemplo, a unificação de códigos e tal. Então, ao meu sentir, a informação do inventário até a conclusão da ação fiscal, ela não conflita com a denúncia espontânea, até porque a acusação não é deixar de informar o inventário, né? A acusação é de omissão de receitas. É lógico que ela, para chegar a esse resultado, ela usa os valores informados pela empresa de inventário, né? Mas, considerando a situação peculiar e até outras discussões que esse colegiado já teve, pelo menos o meu sentimento é de que, se esse inventário for informado antes da conclusão do levantamento, isso deveria ter sido considerado, né? Então, ao meu sentir, presidente, eu opino pelo provimento parcial, mas, na verdade, eu opino no sentido de que o feito seja baixado em perícia, para que seja considerado
o estoque final, né, o inventário final informado pela empresa antes da conclusão da ação fiscal, né, e formatada a nova base de cálculo, né. Doutor Rafael, a minha pergunta, só antes de passar, porque me parece, se for isso aí, não há necessidade de perícia propriamente, os próprios conselheiros... Já dá para fazer a redução, né? Dá para se fazer a redução. Tá bom, presidente. É só porque excelente. É uma conta financeira simples, de zero, por exemplo, se é 3 milhões. Fazer uma subtração simples, né? Se estava 3 milhões de omissão de saída, e o estoque final era zero, e se ele apresenta 2, diminui 2, fica 1. É uma conta financeira bem simples. Ok, presidente. Obrigado pela consideração, presidente, pela reflexão. De fato, então, eu opino no sentido do provimento parcial do recurso para que seja considerado o inventário final trazido pela empresa, por entender que não conflita com a denúncia espontânea, né, já que a acusação não é deixar de informar o inventário, né, e alinhado também com o princípio da verdade material, presidente. Então, seria esse o encaminhamento. Obrigado. Uma palavra, conselheiro relator, doutor Roberto. Ou se não quiser falar, pode deixar os outros falar. Só para os debates, senhor presidente, eu queria que os colegas fazendários, conselheiros fazendários, vejam, observassem se esse estoque foi apresentado, que eu não encontrei, não. Então, doutor Roberto, o senhor aguarda a manifestação dos conselheiros fazendários para verificar quanto e quando, tá certo? E aí depois o senhor se manifesta. Doutor Michel, doutora Ivete, doutora Dalcília, se puderem ajudar. Senhor presidente. Pois não. Teria que dar uma olhada aqui na intranet, né, para ver quando é que esse inventário teria sido apresentado. Deixa eu conectar aqui para conseguir ver. Conselheira Dalcília, a senhora já está na intranet, não? Não, eu desde de manhã estou com dificuldade da VPN. Fica caindo. Aqui também. Doutor Alexandre. Só enquanto a gente está aqui levantando as informações, trazer um dado aqui para a gente discutir também, é que o que é mais interessante é que, considerando que o estoque final, o período fiscalizado foi 2015, o estoque final é informado em fevereiro de 2016, e a fiscalização só se restringiu a 2015. Ou seja, o contribuinte, ele não perdeu, vamos chamar assim, a espontaneidade para informar ou retificar a sua FD de 2016, né? Porque não estava sob fiscalização. Então, mas a ação fiscal foi quando, doutor? A ação fiscal foi depois de 2016, com certeza. 2017, né? 2017. Então já teria passado ao período de informação. Só para... Não, mas assim, o que eu estou querendo acrescentar, isso eu compreendi. O que eu estou querendo acrescentar à palavra do procurador é que caberia ao auditor, considerando que o contribuinte ainda poderia retificar a sua FD no prazo de 5 anos, né, a fevereiro de 2016, ele poderia retificar ainda em fiscalização. Então, se ele retificou, olha que interessante, juridicamente, se ele retificou a declarar a FD fevereiro de 2016, antes do encerramento, isso é de observância obrigatória, porque ele não tinha perdido a sua espontaneidade em 2016. Agora, se o termo de abertura de fiscalização tivesse incluído o exercício 2016, aí ele realmente não poderia, né, retificar
a sua FD de 2016. É só uma consideração para reflexão também. Ok. Doutor Ivete. Com respeito a quem pensa o contrário, eu me acosto aos fundamentos da assessoria processual da seguinte forma. O assessor, eu acho que ele foi muito bem lúcido no seguinte ponto. Uma retificação após iniciada a ação fiscal, ela não produz efeitos, assim, a não ser, ele nem discordou do fato da retificação. Somente o fato dele retificar a FD, já sob ação fiscal, sem trazer aos autos mais elementos de prova de que existia esse estoque mesmo, ele não pode, o assessor entendeu que não seria uma prova suficiente para descaracterizar a omissão de receita. Vamos lá. Ainda que a gente acredite que tenha havido uma falha, um equívoco da empresa ter informado zero, que isso acontece muito na prática, a gente sabe que acontece, mas se a gente validar retificações de estoque, né, no início de uma ação fiscal, sem ter provas, né, contundentes de que haveria aquele estoque, nós vamos aí fragilizar a atuação do FIS de uma forma bem assim, vamos abrir um precedente, toda vez que abrir uma ação, o contribuinte já tem seus controles, manda o FD e retifica, certo? Então, assim, eu discordo se realmente a retificação foi enviada, se o único elemento de prova para desconfigurar a omissão de receita foi uma correção da FD, é bem verdade que a FD é um livro, né, fiscal, mas a questão não é duvidar do registro em si, assim, isso ter acontecido após o início de uma ação fiscal. É esse o ponto que eu me preocupa validar esse tipo de procedimento. Porque se a gente validar esse tipo de procedimento, a gente estaria abrindo precedentes para cada vez que um agente fiscal for iniciar uma ação, o contribuinte retifica seus registros e adequa e pronto, e resolve o problema. Agora, se ele traz uma prova, qual seria a prova? Se eu não me engano, a DIP, me ajude aí no nome, é a declaração de pessoa jurídica, né? Que lá tem o balanço. Imposto de renda, né? O imposto de renda. Com, uma prova, a época anterior dos fatos. RPJ. Que existia realmente esse estoque e que o que houve foi um equívoco simplesmente da obrigação acessória, eu concordaria totalmente que caberia sim a correção, mas eu, pelo menos aqui, o assessor não encontrou, e disse que não existe, e, pelo que eu vi, não veio aos autos nenhuma prova de que realmente existiria aquele estoque. Então, eu acho frágil a linha de argumentação nesse sentido. Esses pontos aí abordados pela conselheira Ivete, senhor presidente, eu estou abordando no meu voto, né? No mesmo sentido. Só um minutinho, doutor Roberto. Sobre esse ponto, presidente, eu nem me manifestei, eu acho importante, eu realmente passou na minha fala, sobre essa questão da prova, né? A prova do estoque. É bom salientar que a metodologia não exigia a prova desse estoque. A metodologia é inventário inicial, inventário final, ou seja, com base só nas informações, né? E outra, como foi simplesmente desconsiderado o valor do inventário, ele nem teve a oportunidade de trazer, eventualmente, a prova, né, desse estoque, até porque essa metodologia ela se pauta nas informações, né, entendeu? Então, assim, por que a gente se posicionou dessa forma? Porque em vários debates, que a gente chegou aqui a cogitar, muitas das vezes esse conselho já acolheu até mesmo o inventário informado após a conclusão da ação fiscal, quando o autuado trouxe elementos de prova evidenciando, olha, eu tinha estoque, né?
Mas aqui é uma peculiaridade porque foi antes da conclusão da ação fiscal. Então, ele nem tinha ainda o resultado o resultado final da conclusão do levantamento. Né? E aí você poderia cogitar de uma eventual manipulação de números, né? Mas, na verdade, se a informação veio antes da conclusão e do espelho do levantamento, da ciência do espelho do levantamento, foi por isso que a gente, no nosso sentir, entendeu mais consonante com a verdade material considerar o estoque que foi declarado antes da conclusão. O procurador está dissonante com o parecer da assessoria, não é isso? Senhor presidente, questão de ordem, só uma questão de fato aqui. O senhor está sem áudio, senhor presidente. Doutor Michel. Eu consultei aqui a FD, obrigado, senhor presidente, e a retificação foi realizada com a inclusão do estoque do 31 de dezembro de 2015, foi realizada de 1º de março de 2018. O termo de início, a ciência, foi 18 de janeiro de 2018. E o auto foi lavrado em junho de 2018. Ou seja, ciência, início da ação fiscal, janeiro, retificação da FD, março, lavratura do auto, junho, todos de 2018. Sei, 3 meses depois, né? Eu tinha levantado a mão lá no recurso, viu, na página 62, ele colocou lá a FD retificada com essas datas, Michel. Lá no recurso, eu estava procurando. Mas só dizer, lá na defesa, o contribuinte, ele colocou a relação do inventário tirado no sistema, que é o sistema da Fortes, que é um sistema contábil, só que não está assinado pelo contador, nada. Tá? Tudo bem. O doutor Alexandre pediu a palavra, depois a Dalcília. Doutor Alexandre. Serei sucinto. É só porque, assim, eu achei tão interessante esse processo, porque ele... olha que reflexão eu estou trazendo aqui para vocês. O mandado de ação fiscal, ele só permitiu o fiscal trabalhar o ano de 2014 e 2015. Então, significa dizer que o contribuinte ele tem sua espontaneidade e ele pode alterar quantas vezes quiser a sua FD de 2016. Não poderia 2015. E assim ele o fez em março de 2018, como bem trouxe aqui nosso colega Michel. E ele poderia fazer, porque 2016 não estava sob fiscalização. Então, isso nos leva, pelo menos na minha conclusão, a 2 hipóteses. Uma, ou essa metodologia só poderia ser trabalhada para o ano de 2014, porque pegaria o estoque final de 2015, e aí ele estaria impedido de modificar 2015, ou, obrigatoriamente, nós temos que aceitar a retificadora, na minha conclusão, respeito quem divide, claro, ou, obrigatoriamente, nós temos que aceitar a retificadora enviada em março de 2018, porque era um direito dele de fazer, porque não estava sob fiscalização. E deveria, nesse caso aí, realmente era mais prudente o auditor ter feito uma mera intimação para que ele assim o fizesse. E aí nós não saímos aqui nesse momento onerando o Estado, na verdade. Doutor Alexandre, deixa eu só fazer uma pergunta, você está fazendo a coisa. A informação do inventário de 2015 é até fevereiro de 2016, tá certo? Não. Esses dados, a informação do inventário a informação do inventário é de 31 de dezembro de 2015. Eu só estou fazendo uma reflexão com vocês e vocês vão responder. Essa informação, ela pode ser dada até fevereiro de 2016, não é isso? Isso. Essa é...
vamos mudar o foco. Se for falta de recolhimento de dezembro de 2015, porque é informado dezembro em janeiro de 2016, pode ser alterado também o SPED? A questão seria... É só questão de reflexão de vocês. Aí vocês é que tem que decidir se isso pode ou não pode, ou se necessita de outras provas. Essa que é a... O que o presidente trouxe aqui em raciocínio é que você sempre precisa olhar o mês ou o vencimento subsequente, que no caso do falta de recolhimento, se ele simplesmente fechar o olho e levantar todos os DAIs recolhidos em 2015, ele vai chegar à conclusão que o mês de dezembro ficou em aberto, porque era vencimento de 2016, os DAIs de dezembro. O que eu estou trazendo para cá é que nós não temos como retirar do contribuinte o seu direito à espontaneidade. O mandado de ação fiscal não restringiu 2016, e ele retificou dentro de 5 anos. Ou seja, ele estava dentro da legalidade dele de fazer esse arquivo. Infelizmente, vou chamar assim, infelizmente, se o fiscal tivesse feito uma intimação durante o processo de fiscalização para que ele retificasse, já que estava dentro do prazo, já que ele estava com espontaneidade, tudo isso teria se resolvido. Então, doutora Dalcília e depois doutor Michel. Eu queria trazer aqui as discussões, questão de fato e de direito. Questão de fato, o contribuinte alterou não só o inventário de 2015 final, mas também o inicial de 2014. Quando eu entrei na FD, eu vi que em 2018, quer dizer, durante a ação fiscal, 28 de fevereiro de 2018, ele reduziu o inventário dele, que ele havia declarado dentro do prazo, em março de 2015, ele fez e remeteu o inventário referente a 31 de 12 de 2014. E aí ele era 4.916.577, quando foi, durante a ação fiscal, em fevereiro de 2018, ele reduziu o inventário de 2014, que seria o inicial, né, no caso relevante também para 2015, e alterou o final de 2015, como bem foi dito aqui, apesar do prazo da entrega ser estendido até 2016, esse inventário ele se refere a 2015. Então, por ser pertinente ao exercício fiscalizado de 2015, não existe mais a espontaneidade quando a fiscalização chega lá em 2018 para a ação fiscal em relação a esse período. E aí vem um aspecto legal que não é minha opinião que eu vou refletir sobre isso, é a própria legislação, eu botei aí no chat, 276K, diz que não produzirá qualquer efeito para apurar os fatos que se relacione ao período fiscalizado. Se o período fiscalizado foi 2015, então quaisquer retificações feitas após a ciência do contribuinte, que a ciência do contribuinte foi 18 de janeiro de 2018. Se encaixa aqui? Se encaixa. Tá? Após a ciência no termo de início, que foi 18 de janeiro. Ele retificou. E ele retificou referente a qual período? Ao período fiscalizado. Então, eu vejo que a subsunção dos fatos à norma impede que a gente fique aqui dando uma interpretação diferente de verdade material, quando o próprio contribuinte, ele fez essa declaração, e aí tem que ter um momento de fechamento, e o legislador estabeleceu qual é a ciência do termo de início. A partir daí, ele não pode mais retificar em relação ao período que está sendo fiscalizado. Ele não foi fiscalizado em 2016. Ele nem tinha ordem de serviço e nem fiscalizou 2016. 2016 era só o término do prazo para ele informar 2015. Assim como a declaração do imposto de renda, a gente tem até abril desse ano para informar o ano passado. Aí é um prazo para cumprimento da obrigação de inventário, de entregar o inventário, de declarar. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é a espontaneidade, que também tem que ser acompanhada, a espontaneidade de cumprimento da obrigação, não é só também retificar fora esse contexto que eu falei legal. Só isso, senhor presidente. Doutor Michel. Senhor presidente, eu concordo que a questão
da entrega da informação, ela não está vinculada à espontaneidade, porque a ação fiscal se referia a 2015. O próximo artigo 276K, ele fala que a retificação de informações de arquivos já transmitidos após a aposição da ciência do contribuinte no termo de início não produzirá qualquer efeito, ou seja, a retificação de informações referente ao período fiscalizado. É a segunda hipótese do artigo 276K, né, que a própria legislação do Estado do Ceará diz que não pode ser considerada. Agora, no caso concreto, em que o contribuinte informa inventário zero, como foi nesse caso, e que ele traz provas de que teria dado essa informação, de que o inventário era diferente para a Receita Federal, como disse a conselheira Ivete, isso aí a gente podia até verificar, mas no caso aqui não há nenhum indício de que, de fato, o inventário era esse apresentado após o início da ação fiscal. Então, me parece que, nesse caso concreto, nós não temos como aceitar esse novo valor de inventário. É só, senhor presidente. Está bem debatido. Senhor presidente, só fazer um complemento. Doutor Francisco Leite. Alexandre, lá na FD dele, que é lá no recurso dele, na página 62 também, a finalidade do envio do arquivo da FD em 1/3 foi substituir o arquivo já existente, viu? Então, já existia um arquivo e ele só fez substituir. Okay, estava zerado, viu, conselheira? Eu consultei. Ele informou zero. Informou zero, inicialmente. Em 2014 também estava zero, Michel? Não. Ele reduziu o inventário de 2014 e aumentou de 2015. Ok. Senhores, eu acho que está bem debatido. Se os conselheiros entenderem, e aí eu vou perguntar, tá certo? Nós vamos fazer, tem uma proposta de reenquadramento para o artigo 126, trazido pelo parecer, não é isso? Exato. Doutor Michel. No caso, não há mudança do quantum, né? É só mesmo Então, eu vou perguntar, e aí os conselheiros vão dizer, olha, eu entendo que não é caso de reenquadramento e que a aplicação o quanto fica o mesmo, não pode ser feito em virtude de manter a mesma base de cálculo e reenquadrando, tá certo? Quando reenquadrando é parcial procedente reenquadrando. E pode dar reenquadrando parcial procedente e reduzindo a base de cálculo. E a gente vai fazendo isso porque a gente vai fazendo no todo e depois tem um resultado. Certo? Na verdade, presidente, não é o mesmo quanto não, porque o assessor sugeriu o parágrafo único do artigo 126 se as notas estiverem escrituradas e o imposto pago. Mas aí me parece que não é o caso em termos de quando é omissão de receita, doutor Rafael. A omissão de receita nossa aqui é falta de emissão de documento fiscal. Mas nesse caso ele não foi falta de emissão de documento fiscal, presidente, foi prejuízo. Ele emitiu o documento, mas foi uma omissão de receita em razão de prejuízo. É venda abaixo do preço de custo. Mas, doutor Rafael, me parece que a DRM, ela detecta mais uma falta de emissão de nota fiscal mesmo. Tanto que a gente tentou até sumular, foi apresentada uma proposta de súmula de que essa omissão de receita, ela era penalizada sempre pelo 123.3b, ou, quando fosse ST, que é o caso, pelo 126. Né? A DRM, dificilmente você vai ter uma venda abaixo do custo, porque isso aí seria detectado pelas análises que a auditoria faz, por causa da nota eletrônica. Na linha específica. Quando é pela DRM, 99,9% dos casos, para não dizer 100%, é a omissão de
falta de escrituração ou falta de emissão da nota fiscal. No caso, falta de emissão da nota fiscal. Entendi. Ok, senhores. Alguém quer debater sobre esse assunto, o parágrafo único, se é cabível ou não? Doutor Ivete. É porque, assim, pelo que eu vi aí, o assessor processual Sidney, certo? Ele entende que essa é a tese que Sidney, né, defende em seus pareceres, e que tem os dois lados, né, que pessoas que entendem igual ao Sidney. Sendo mais claro, ele entende que a DRM não se tem a certeza se foi aquela diferença, né, foi originada de vendas sem documento ou venda abaixo do preço. Então, ele pensa assim, no caso de dúvida, de não haver como comprovar, certo? Ele entende que deveria se aplicar a penalidade mais branda. E ele sempre, quando é tributado, o Sidney sempre indica a penalidade específica de falta de recolhimento, e não a que a gente aplica, que é falta de emissão de nota. Então, ele sendo coerente com a linha que ele entende, ele diz assim, como aqui são operações, eu entendo que seria uma falta de recolhimento, se fossem operações tributadas. Mas como não é substituição, iria para o artigo 126. E como a DRM partiu de informações da escrituração, caberia o parágrafo único. Isso é os fundamentos do assessor, que, com todo respeito, o Sidney tem um vasto conhecimento, né, nessa área. Estou aqui só tentando demonstrar o entendimento dele, né? Então, daí que ele sugeriu o parágrafo único, que isso ele mantém essa coerência em seus pareceres. Nós aqui na Câmara, né, eu ainda estou estudando ainda acho que, como se trata de uma presunção legal, é uma omissão de receita, caberia o contribuinte se contrapor, a contra-argumentar que aquela diferença não foi venda sem nota. Apenas o que houve foi que ele vendeu abaixo de preço de custo, se ele trouxe essas comprovações, e se for possível, então ele iria se contrapor a essa presunção para provar que era uma venda abaixo de preço de custo, e aí caberia o parágrafo único, do jeito que o Sidney está dizendo. Isso é a minha visão. Mas, assim, quem sou eu na frente do nosso nobre conselheiro Sidney? Mas eu ainda não consegui, assim, acompanhar a linha de raciocínio, o fundamento do Sidney, mas acho que tem total incoerência. E continuo ainda me voltando para a questão da falta de emissão, porque eu entendo que, no geral, como o conselheiro Michel disse, no geral, a empresa, né, é difícil acontecer muito esses eventos e venda abaixo do preço de custo. No geral, essas DRM apontam para uma omissão de receita originária de falta de emissão de nota. Daí porque eu também acho que não caberia um reenquadramento da penalidade para o parágrafo único, né? Mas para o artigo 126, aí eu me ajudo a ver se eu estou raciocinando. 126, que é ST. Eu já acho que tinha que ir para o 126 mesmo, porque não é tributada. Então, seria uma falta de emissão de documento fiscal em operações sujeitas à função tributária, artigo 126. Obrigado, doutor Ivete. Doutor Alexandre. Obrigado, senhor presidente. Eu queria só fazer um contraponto, porque o conselheiro doutor Michel e a doutora Alcília, eles trouxeram um dispositivo 276 de estudar do regulamento do ICMS, e no próprio regulamento, portanto, uma norma de mesma hierarquia, vamos chamar assim, existe também procedimentos que existem prescrições legais que se contradizem, né? Então, por exemplo, nós temos aqui o artigo 880, que está no caput sobre as penalidades e fiscalizações, portanto, bem específico, e fala que o contribuinte ele pode, né, procurar a Cefaz para proceder aí a sua denúncia espontânea, né? E ele fala, se você fizer o procedimento
de cumprimento de obrigação acessória. Antes de uma fiscalização, não tem nenhum problema. Então, trazendo aqui a leitura, se me permite, aqui do 880, diz o seguinte, artigo 880 do regulamento, né, do antigo regulamento, não será aplicada penalidade ao contribuinte ou responsável que procurar a repartição fiscal do Estado antes de qualquer procedimento do fisco para sanar irregularidades verificadas no cumprimento das obrigações tributárias relacionadas com o ICMS, desde que o saneamento ocorra no prazo de 10 dias, contado a partir da comunicação da irregularidade ao fisco. Então, aqui tem um prazo, eu entendo que esse dispositivo, ele foi editado em um período onde a escrita era em papel, né, não era digital. Então, nós temos que fazer a sua leitura contemporaneizando com a data de hoje. Então, na data de hoje, a denúncia espontânea, se eu mando a retificadora da minha SCF, da minha SCD, dentro do prazo, corrigindo uma suposta infração, que seria a ausência do estoque, e eu faço isso em prazo de 5 dias e envio, o arquivo é recepcionado, cumpre toda a legislação, e onde eu não estou, de novo, em 2016, em fiscalização, eu não vejo nenhum problema para não aplicar o 880. Por isso que eu trago isso aqui para o debate. Ok, doutor Alexandre. Alguém quer debater mais ou nós estamos falando há mais de meia hora sobre um assunto? O assunto entre aspas, é simples. Aceita-se a retificação da empresa e vai-se fazer uma nova DRM, tá certo? Com os valores dos estoques alterados, tá certo? Ou não aceita-se, tá certo? Em relação à aplicação do artigo 126, eu não escutei os conselheiros, mas me parece uma coisa que já aconteceu muito aqui na Câmara. Eu quero, antes de botar para votação em relação a redução do valor ou não, tá certo? Aliás, eu vou botar em conjunto, senhores. Eu acho que já está bem debatido, tá certo? O conselheiro relator, doutor Roberto, está com alguma dúvida, doutor Roberto, sobre os debates, que possa ser esclarecido? O doutor Roberto está sem áudio. Eu vinha acompanhando a assessoria tributária, mas, diante das explicações, das ponderações da conselheira Ivete, eu vou votar já é para votar, não, né? Não, eu quero só escutar, que em seguida eu vou botar para votação, porque você ainda não se manifestou. Mas eu gosto muito de escutar as ponderações da conselheira Ivete e escutei com bastante atenção. Já deu para eu formular aqui o voto que parece ser do Conselho, né? Então, pronto. Doutora Dalcília, tem alguma coisa a mais para acrescentar do que foi debatido, para a gente poder pontuar a coisa sem levar para o final? Doutora Dalcília? Bom, eu não sei qual o limite que eu posso falar. Então... Não, doutora, eu não estou limitando, não. Eu estou perguntando se tem mais alguma coisa. Por quê? Porque nós já debatemos 2 vezes o mesmo assunto, se pode ou se não pode. Se é algo novo, para a gente não ficar... Nós temos que ser objetivos, senhores. Nós estamos tentando conduzir a sessão para não ficar enfadonha. Então, as pessoas... a única coisa que o presidente pede é que seja objetivo. Eu não estou pensando em retirar nada dos conselheiros. Os conselheiros falam quantas vezes quiserem. Só estou pedindo objetividade. Nada mais, nada menos. Doutora Dalcília, pode se manifestar. Quando eu estava coletando resoluções sobre esse tema aí das presunções,
Até se levantou essa questão aí do 126, a falta de recolhimento por essas presunções aí que supostamente teriam notas e os valores, por exemplo, não é o entendimento que o conselheiro Sidney tem. Mas uma coisa até que conversando com ele, levantei, se as presunções, começamos a entender aqui que as presunções podem vir de outros tipos de receitas que não a emissão, então teríamos que partir o princípio, a falta de emissão da nota, de que nem teríamos competência para isso. A minha reflexão que eu fiz à época era que o CONAT aqui só pode trazer as presunções de omissões que tiverem pertinência, se entendermos que elas são oriundas de vendas sem nota. Se entendemos que aquelas omissões vêm de outro tipo de receita, aí já não é nem a competência do ICMS. Então, assim, a empresa argue que trouxe, que tem aquela receita não é de notas, de venda, ou então porque foi um faturamento, uma saída com preço inferior, e aquilo ali não representa uma omissão de venda, mas ela, além de não trazer as provas que afastem essa presunção legal, se ela trouxesse uma prova que foi um empréstimo, que foi um aporte de capital de uma coisa, mas ela não traz isso. E aí também a questão de realmente, assim, eu não tenho a menor dúvida também que as retificações feitas a posteriori, não só pelo CTN, mas até esse dispositivo que o conselheiro Alexandre levantou, todos eles estão ligados a ter o início de um procedimento em andamento. O CTN 138, parágrafo único, também. A própria denúncia espontânea, ela não é uma denúncia simplesmente pela retificação. No caso aqui, quando é uma acusação de obrigação, descumprimento de obrigação acessória, há de se fazer a denúncia e se cumprir. Não é simplesmente se denunciar, caso aqui o inventário não supriria a retificação, essa omissão, porque a omissão é de falta de emissão de documento fiscal decorrente dessa presunção legal da omissão de receita. Então, eu afasto aí esses argumentos por esses motivos. Muito obrigado. Então, vamos colocar em votação, senhores. Nada... Conselheiro que entender que mantém a base de cálculo, tá certo? Mas reenquadra para o 126, vai dizer, mantém a base de cálculo. Qual foi a infração que colocou na época, por favor, aí, doutor Michel? Foi 123, 3B2. Foi, né? Porque, na verdade, é a legislação superveniente, né? Isso, é da 16.258. Ok. Que dá o mesmo percentual, é isso, Michel? Ou é diferente? Dá tudo 10%. Né? Da época é o 126. Quem entender pelo 126, aplica o 126 da Lei 2.670, com a redação dada da 13.418, não é isso, Michel? Isso. 2003. Mantendo a base de cálculo. Quem entender diferente disso aí, vai me dizendo e eu vou anotando, tá certo? Para a gente poder concluir. Quem entender que tem que refazer a conta gráfica que a empresa colocou, informou, tá certo? E é para ser aceito, vai dizer que reduz e vai informar qual é a penalidade. Se achar que é o parágrafo 1, artigo 126, também vai informar, e eu vou anotando, porque a gente faz numa só votação. Doutor Roberto, como vota? Com a aplicação do 126, presidente. Em relação à base de cálculo? O caput do 126, né? 10%, né? E o valor mantém o que está na autuação ou aceita a retificação feita pelo contribuinte? Duas perguntas que tem que ser. Não, vou ficar com a da autuação. Dá 390 mil, não é isso? Da autuação? Tudo bem. Mantém a autuação, aplicando o artigo 390 mil? Não na verdade, eu não estou nem falando do montante, eu estou falando em relação aos valores, se retira ou não retira. Aceita a retificação da empresa? Sim ou não? Não aceito. Então, mantém. Doutor Roberto. Doutor Ivete.
Eu entendo que não, que com base no dispositivo aí, né, que não, como a retificação foi feita posterior, ele não trouxe aos autos nenhuma prova de que existia aquele estoque, entendo que não caberia a retificação por esses dois motivos. E o 126, conforme o relator. Doutor Michel. Com o relator. Doutora Dalcílio. Com o relator. Doutor Alexandre. Abro a divergência, senhor presidente, para conhecer do recurso ordinário e julgar o auto de infração para acolher a retificadora da FD de fevereiro de 2016 e reenquadrando para o 126. Ok. Doutora Francileide. Com o relator. Ó, por maioria de votos, a quarta Câmara conhece o recurso ordinário, nega provimento, mantendo a decisão de procedência, por entenderem que a retificação efetuada pelo contribuinte, certo, foi feita em momento após o início da ação fiscal e não veio com outras provas necessárias, tá certo, que confirmasse os valores retificados. Tá certo? Aplicando a penalidade contida no artigo 126 da Lei 12.670, com a redação dada pela Lei 13.418 de 2003, não é isso? Exato. Bom, a decisão foi contrária ao parecer e à manifestação oral proferida em sessão pela douta Procuradoria do Estado. Votou pela conhecimento do recurso ordinário e para dar parcial provimento, no sentido de acatar a retificação feita pelo contribuinte dos inventários iniciais e finais, certo? O conselheiro doutor Alexandre Linhares. Pronto. Eu acho que concluímos nossos quatro processos hoje. Estamos de parabéns, certo? Todos. Conseguimos concluir os processos hoje de forma com mais brevidade, sem perder a qualidade. Agradecemos a todos. Paulinha, tem alguma informação mais que a gente... Não, presidente, só convocar para amanhã, às 13h30, nossa última sessão do mês. Agradecendo a todos e até amanhã. Paulinha, pode parar a gravação.